Bom dia, queridas irmãs. Vamos iniciar mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Com esse momento de aprendizado da Palavra de Deus, eu gostaria de externar também que estamos juntas, sempre ligadas, em oração, tantos pedidos que são feitos nos nossos grupos de MCM. Estamos atentas, orando umas pelas outras. Como o nosso Jesus, que é o nosso mestre, nos ensinou a fazer. E é sobre ele e o início do seu ministério que nós estaremos estudando nesta manhã. Nossa lição está baseada no capítulo 3 e 4 do Evangelho de Mateus. E nós aprenderemos sobre esse momento em que Jesus se prepara para o seu ministério, à luz do Evangelho de Mateus, momentos primordiais no início de sua vida adulta, como preparação para o exercício do seu ministério, e nós vamos aprender que, sendo Jesus o nosso mestre, nós precisamos aprender com o seu exemplo também. Pois todas nós, irmãs, exercemos um ministério cristão. Todas nós exercemos um trabalho dentro da nossa igreja, ou como crentes em Cristo, como servas de Cristo, aonde quer que estamos ou estejamos, devemos exercer um ministério. E esse ministério é exercido por nós, de acordo com os nossos dons, de acordo com a chamada do Mestre, de acordo com a necessidade do reino, da nossa igreja. Nós somos parte de um ministério e cada uma de nós somos ministras de Cristo e precisamos nos preparar para exercer a missão ou o ministério que Cristo nos designou, que Deus nos chamou, que o Espírito Santo nos capacitou para que possamos exercer na obra do Senhor. Como nós temos nos preparado? Como você tem se preparado para o exercício do seu ministério? O ministério de Cristo é fundamental, essencial, primordial, acima de qualquer ministério que qualquer ser humano possa executar. Mas ele nos ensina. Na experiência desta manhã, vamos aprender como ele nos ensina a nos prepararmos para exercermos a obra que Deus coloca em nossas mãos, como servas, como ministras, no exercício do nosso ministério cristão. O nosso texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 3, versos 23, que diz: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Esse é o nosso texto áureo, que vai resumir aqui o ministério de Cristo. Jesus realizou durante os 3 anos, que do início ao fim do seu ministério, que culminou com a cruz e com a ressurreição, andando de lugares em lugares, de aldeias em aldeias, ensinando nas sinagogas ou aonde quer que ele pudesse estar, anunciando a boa notícia do reino, o reino de Deus que estava ali presente em Cristo Jesus, e curando as enfermidades. Esse é um resumo das 3 principais ações de Cristo no seu ministério: ensinar, pregar ou anunciar e curar as enfermidades e as doenças graves do povo.
Juntamente a essas três primordiais funções no ministério que Jesus exercia, existe também o atendimento ao necessitado, a palavra de carinho, a atenção com todos, a maneira como ele se portava diante da própria sociedade, dando lições para os seus seguidores, para os seus discípulos, de como devemos nos portar como seres que somos inseridos em uma comunidade. Então, Jesus tem muito a nos ensinar, com certeza. Nós já temos consciência disso e hoje vamos ter um pouquinho mais no nosso estudo desta manhã, alguns princípios, algumas atitudes do Mestre que revelam que ele estava se preparando para o exercício do seu ministério. E nós, como estamos nos preparando? Os objetivos, então, do nosso estudo é conhecer esses fatos que marcaram o preparo de Jesus para o ministério e compreender que, pela prática da palavra de Deus, assim como Jesus, nós também podemos vencer as tentações, sendo a palavra de Deus uma arma para que nós possamos exercer com sucesso o nosso ministério cristão. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nos é apresentada a pessoa de João Batista adulto. Lembrando que João Batista, primo de Jesus, foi conhecido por nós através do Evangelho de Lucas, ainda bebê, sendo ele filho de Isabel e Zacarias. Agora nós encontramos João, o Batista, que recebeu esse nome de Batista, não porque ele fazia parte de uma igreja batista, olha a piadinha, mas porque ele batizava. E João foi aquele que os profetas anunciaram, e vamos ver isso daqui a pouquinho, que seria o último dos profetas antes de Jesus, o Messias, aquele que iria anunciar a vinda do Messias. E a pregação de João Batista tinha como foco central a convocação para que as pessoas pudessem se arrepender. E o outro foco era o anúncio da chegada do reino dos céus. Em outros evangelhos, nós vamos ver a expressão reino de Deus. Mas lembrando que Mateus está escrevendo a judeus, e por estar escrevendo a judeus, ele evita usar esse termo Deus, o nome de Deus, a forma como os judeus até hoje guardam esse nome, poderia causar estranhamento se Mateus usasse reino de Deus. Por isso ele usa muitas vezes o reino dos céus. Mas a mensagem de João Batista era esse convite ao arrependimento, e era uma mensagem dura. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ao mesmo tempo, era uma mensagem de esperança. O arrependimento deveria existir no coração daquela geração que ele chamava de geração de víboras. Tamanha dureza na pregação de João Batista. Mas a mensagem também trazia esperança, a esperança da chegada do reino dos céus. Uma maneira que João Batista exercia o seu ministério chamava muita atenção na época. Ele vivia nos desertos, nas áreas desérticas ali aos arredores das aldeias que eram próximas a Jerusalém, a Nazaré, a Galileia principalmente. E ele no deserto se vestia de forma peculiar, diz o texto, com peles, e ele não comia uma dieta carregada em carne, ele comia vegetais, gafanhotos, tinha uma vida muito regrada e muito diferente também daquilo que era costume. E o evangelista Lucas traz menção, assim como também
Mateus também trouxe menção da profecia que anunciava a existência de um profeta que viria preparar o caminho do Senhor. E esse profeta era João Batista. A existência de João Batista foi profetizada e Mateus ressalta isso, Lucas também ressalta isso e identifica em João o Batista o cumprimento da promessa: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A voz daquele que clama no deserto é a voz de João Batista. Essa profecia está lá no Velho Testamento, que aquele que estaria no deserto, que viveria no deserto, é uma voz que clama do deserto, conclamava as pessoas a prepararem o seu caminho e endireitar as suas veredas. E essa profecia, ressaltada por Mateus e outros evangelistas, se cumpre na pessoa de João Batista. E no momento inicial, marcante do ministério de Cristo, ao encontro de Jesus com o seu primo, mais conhecido em toda a região, por ser um profeta, um homem que pregava uma mensagem de arrependimento, nós vamos encontrar no capítulo 3 de Mateus o encontro de Jesus com João Batista e o momento em que ele dá início àquele marco do seu ministério, que é o batismo. João Batista batizava mediante o arrependimento. E ele estava convidando o povo ao arrependimento e fora anunciado, como eu já expliquei, pelos próprios profetas, a existência daquele que prepararia o caminho do Senhor. E estando ele batizando no Rio Jordão aqueles que se arrependiam e confessavam seus pecados, veio até ele, e para o seu próprio espanto, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio até ele. E nesse momento ele acabara de dizer: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, olha ele preparando o caminho do Senhor, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele se referia aqui a Jesus, o Messias, capítulo 3, verso 11. E continuando a expressar e a apresentar e a preparar os seus ouvintes para a chegada do Messias, ele recebe, com muito susto, sim, com muita humildade, Jesus, que veio da Galileia, ter com João no Rio Jordão, onde ele batizava. E João, ao ver e reconhecer que aquele era o Messias, vamos imaginar que Maria visitou Isabel tendo João Batista no ventre, e do ventre de Maria foi reconhecido que se tratava do Messias, pois a criança que estava no ventre de Isabel se mexeu na hora que Maria chegou. E Isabel louvou a vida do Salvador que estava ali no ventre de sua prima Maria. Então, João Batista com certeza foi ensinado e preparado pela sua mãe, pelo seu pai, a reconhecer em Jesus o Messias. E quando ele viu que Jesus se aproximava dele para que ele fosse batizado, ele teve uma reação de humildade, que se espera realmente de um verdadeiro profeta. O profeta é aquele que prega, que prepara os corações para ouvir o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo a aceitar a Cristo como Salvador. Até hoje, nós podemos reconhecer
em nossos pastores, naquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, profetas que preparam o coração para o caminho do Senhor Jesus. E quando essas pessoas deixam de ser verdadeiros profetas? Quando elas começam a soberba de querer anunciar a sua própria existência, os seus feitos e quererem aparecer mais do que o mestre. Aqui João Batista demonstra ser um verdadeiro profeta e reconhece em Cristo o Messias. E ele diz que ele, João Batista, é que deveria ser batizado pelo mestre. E o que responde Jesus? Jesus, porém, responde: deixa por agora. Agora ele estava ali para ser batizado por João, porque convém cumprir toda a justiça. Então Jesus ali também, se preparando para o seu ministério, se colocou na condição de ser batizado. Não que ele precisasse ser batizado, mas para dar testemunho do valor daquele gesto, daquele ato que João o Batista já realizava em seu ministério. Entendendo que o batismo, na forma que João já fazia, é uma ordenança que o próprio Jesus se submeteu. E uma vez que Jesus fora batizado por João Batista, houve uma confirmação divina que se manifestou sobre Jesus naquele momento em forma de uma pomba, e houve uma voz que também veio do céu. Diz o texto, capítulo 3, de 13 a 16. A voz que foi ouvida do céu dizia... O texto todo falando sobre o batismo de Jesus, e assim Jesus foi batizado. Quando saiu da água naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Toda a multidão ali que estava naquele momento, com certeza viu essa manifestação. E o que foi que se ouviu do céu? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridas, nada se compara ao ministério de Cristo, a esse momento em que nós vemos a junção da Trindade, a voz do Pai, o Espírito Santo na forma de pomba e o próprio Filho ali sendo batizado. E o que diz a voz do Pai? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, a quem aprovo. Jesus estava ali na forma humana, vivendo por 30 anos, e Deus o estava aprovando para o cumprimento do seu ministério, que se iniciava naquele momento. O que nós podemos aprender com esse momento especial do batismo de Jesus e o ministério que somos convidadas, convocadas, chamadas, escolhidas por Deus para exercermos? Nós não queremos nos comparar a Cristo, mas queremos também ter a aprovação do nosso Deus. Nós queremos também ouvir de Deus: você é um servo aprovado, você é uma serva aprovada, você é minha filha em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem estou satisfeito com a maneira como você tem exercido o seu trabalho, a sua obra, o seu ministério. Que alegria, irmãs, que realização, se nós pudermos ouvir de Deus, no nosso trabalho cristão, palavras de aprovação. Nós somos servas, a palavra de Deus diz que nós não podemos nos orgulhar, porque quando achamos que estamos fazendo alguma coisa, somos servas inúteis, mas nós precisamos nos esforçar, nos preparar para quando estivermos trabalhando na obra do Senhor, buscarmos nos apresentar como obreiros aprovados. Jesus, logicamente, não
tem comparação. Ele é o Filho de Deus, mas ele esteve aqui neste mundo sujeito às mesmas tentações que nós, mas ele foi manifestamente aprovado pelo nosso Deus. E por falar no fato de que Jesus foi aprovado pelo Pai, mas esteve sujeito às mesmas tentações, às mesmas dores, às mesmas necessidades, enquanto estava vivendo aqui neste mundo, no seu corpo humano, lembramos que ao ser batizado, ele foi para o deserto para orar. E ali passou 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Jesus não foi, irmãs, para o deserto para ser tentado. Ele não foi buscar sarna para se coçar, não. Ele foi para o deserto para orar. Uma maneira de nos prepararmos para o nosso ministério, para o nosso trabalho, para exercermos a obra do Senhor, é oração. E ele estava ali buscando ao Pai em oração. Mas o inimigo, o diabo, se achando muito esperto, achou que poderia pegar Jesus de jeito. Imaginou, ele está com fome, ele está cansado, eu vou conseguir vencer esse que se diz o Messias. E ali, naquele momento em que o diabo tenta a Jesus, nós vamos aprender no texto de Mateus, no momento que ele sai daquela hora especial, magnífica do seu batismo, nós vamos aprender a partir do capítulo 4, verso 1, as 3 lições da tentação de Jesus, quando foi tentado pelo diabo. Mas porque ele estava fraco fisicamente, ele estava forte espiritualmente, porque estava em oração. A primeira tentação está no capítulo 4, de 1 a 4. O diabo fez a seguinte observação. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ora, ele está aí jejuando há 40 dias. Não, ele vai cair nessa tentação da fome. Mas Jesus estava com fome, sim. Mas ele não caiu nesta tentação, pois ele estava cheio da presença do Senhor, fortalecido pela presença do nosso Deus. E ele respondeu com uma palavra bíblica, com uma palavra que estava no Velho Testamento. Ele respondeu com uma palavra que estava na sua mente, no seu coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Onde nós podemos encontrar na Bíblia esse texto que Jesus proferiu com tanta propriedade? Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, no final do versículo. Jesus respondeu com palavras que já estavam escritas nos livros sagrados conhecidos da época, livros que eram considerados sagrados pelos judeus e eram livros reconhecidos por Cristo como sendo a palavra do próprio Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus e que agora, irmãs, está diante de nós na nossa Bíblia Sagrada. É o alimento que nos sustenta, que nos dá força para vencermos as tentações.
A segunda tentação foi uma tentação de fazer uma prova de Deus, mas não uma prova como Deus diz, fazei prova de mim. Esse sentido é outro. Aqui é no sentido de você tentar a Deus, no sentido de você querer de Deus algo para satisfazer o seu ego, para vir ao encontro da sua vontade e tentar a Deus com coisas milaborantes, com coisas que não é aquilo que Deus requer de nós. A palavra aqui usada, não ponha à prova o Senhor, é no sentido de tentar a Deus. O que aconteceu? O diabo achou que Jesus estava ali humilhado naquele deserto, abandonado naquele deserto. E não era realmente isso que estava acontecendo. Jesus estava ali por vontade própria, se preparando para a sua obra, o seu ministério. E o que Satanás se aproximou de Jesus agora com uma segunda iniciativa. Ele, então, o diabo, transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces, nem o teu pé em pedra alguma. Veja aqui, irmãs, que o diabo, ele não tem certeza. Ele está, se tu és. Ele sabia que o Filho de Deus viria. Ele não tem poder para entrar na mente de Cristo. Ele depois sabia que aquele era o Cristo, mas naquele momento ele está também em dúvida, ele não tem onisciência das coisas. O diabo não tem onisciência, ele não tem onipresença, ele não tem os poderes de Deus. Ele é um espírito vagando no mundo com seus demônios, mas ele não tem onisciência nem onipresença. E ele coloca aqui, ele quer, na verdade, tentar a Cristo e quer também tirar a sua própria dúvida. Se tu és o Filho de Deus, ele está colocando em dúvida se Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Leva de forma a Jesus no alto do templo, o pináculo do templo é o alto do templo, que é em Jerusalém. E fez uma tentação no sentido de fazer um desafio a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Por quê? Porque nos livros proféticos estava escrito que o Messias teria poder sobre os anjos. Então ele disse, então ordena os anjos. E Jesus, mais uma vez, foi ao livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, e respondeu com a palavra. Ele não usou a palavra dele, ele não dissertou, ele não discutiu com o diabo, ele apenas disse, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E mais uma vez ressaltando, não pôr à prova aqui é não tente ao Senhor teu Deus. Não cabe a nós, não cabe a ninguém tentar a Deus. Ah, eu vou colocar minha mão aqui nesse formigueiro e se nada acontecer com a minha mão, então eu sou poderoso, Deus está comigo. Não. Esse tipo de testezinho não é para nós fazermos com Deus. Nós precisamos perceber aqui que a tentação que o demônio, que o diabo estava aqui fazendo com Jesus, era uma coisa que muitas vezes nós ficamos fazendo com Deus. Joguinhos. Ah, se Deus realmente me ouvir, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou chegar nesse resultado. Não. Não no sentido de tentar a Deus,
nós podemos lançar propósitos para com Deus, nós podemos fazer nossos pedidos e orar a Deus por eles, mas não podemos barganhar, fazer teste com Deus. Ah, se você não me der isso, é por aquilo. Não, não. Não podemos tentar ou pôr à prova o Senhor. E isso ficou bem claro para o inimigo das nossas almas, o diabo, que neste momento ele estava diante do Filho de Deus. Porque olha a outra tentação. A terceira tentação agora era muito séria. Era desafiar a Jesus a se prostrar diante do inimigo. Aqui há uma tentação que o diabo fez contra Jesus no tudo ou nada. Era mais ou menos isso. Ele novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, verso 8, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Nós sabemos sim que Deus permitiu que o diabo pairasse, que ele transitasse sobre o mundo. E Deus permitiu. E ao estar transitando ali, ele é uma figura espiritual, sim, ele não é uma figura de carne e osso. Ele exerce poder maléfico para aqueles que permitem o seu domínio. Infelizmente, o mundo se submete mais ao poder, ao domínio, muitas vezes do diabo, do que do próprio Deus. E aqui o diabo faz um desafio a Jesus, que ele lhe daria todos aqueles reinos se ele, Jesus, se prostrasse diante dele. Verso 9. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Primeiro, irmãs, apesar de Deus permitir que o diabo pairasse, transitasse e até provocasse, sim, muitos estragos no coração e na mente das pessoas que se deixavam dominar, e até hoje isso acontece, mas o mundo não é do diabo. O mundo, os reinos, as terras, a criação, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Jesus é parte dessa triunidade que criou aquele mundo. O diabo estava aqui usando de astúcia. Ele é o príncipe das trevas, ele é realmente o demônio que domina muitos corações, que faz um estrago neste mundo tão cheio de guerra, de violência, de dores. Mas o mundo que ele mostrou, os reinos, as terras, nada daquilo é realmente do diabo. Ele exerce influência no mundo em que vivemos e faz um estrago danado. Mas ele estava se achando aqui com Jesus, não é? E ele mostra aquilo e diz, tudo te darei. Primeiro que tudo já era do próprio Deus, então tudo já era de Jesus. Mas aqui o negócio ficou sério. Mais uma vez, Jesus volta ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. E ele diz, retira-se de Satanás, retire-se Satanás, pois está escrito. Aí ele vai ao texto de Deuteronômio. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mas antes de invocar um texto sagrado, ele mostrou a sua força e quem era. E agora o diabo não tinha mais dúvidas de que estava diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele disse, retire-se Satanás, ele estava vencendo naquele momento não só as 3 tentações, mas estava dando prova ao inimigo de nossas almas, que ele estava sim diante do Filho de Deus. Aqui, irmãs,
É a tentação que muitas vezes o ser humano cai, que é a tentação da soberba, do querer, da ambição desenfreada. É aqui muitas vezes que o ser humano cai. Deixa de adorar a Deus para ter as benesses deste mundo, os benefícios deste mundo. E Jesus nos ensina aqui que nós devemos, antes de querer qualquer coisa, adorarmos ao nosso Deus e não deixarmos brecha, não deixarmos lugar para o diabo. Ele se retira da nossa vida quando nós nos prostramos diante do único e verdadeiro Deus, e só a Ele prestamos culto. Então, as 3 tentações que foram colocadas diante do Mestre e vencidas pelo Mestre com a palavra de Deus, em que essas tentações trazem de influência? Quais são as implicações dessas tentações para nós cristãos? Jesus aqui estava no deserto orando, se preparando para o exercício do seu ministério. O diabo foi provocar-lhe, tentar-lhe, e ele venceu ao diabo, mostrou quem era e ainda deu ordens ao diabo, que nunca mais, com certeza, teve dúvidas de que estava diante do Filho de Deus. E o que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que para exercermos o nosso ministério, precisamos nos preparar em oração, mas termos a palavra de Deus como nossa defesa, como nosso escudo, como a arma para vencermos as tentações e o poder do maligno. Ele não tem lugar na vida do crente que se prepara para o exercício do seu ministério, tendo a prática da oração e crescendo no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. Nós não cairemos diante de tentação nenhuma, de cilada nenhuma, se nós soubermos responder à luz da Bíblia aos inimigos da nossa fé. E depois, irmãs, no final, na segunda metade do capítulo 4, Jesus chama os 12 apóstolos. E nós vamos, no final do vídeo do estudo, eu vou disponibilizar um vídeo muito bonito que mostra a cena em que Jesus chama cada um dos apóstolos, escolhe os seus 12 apóstolos e depois as ordens e as orientações que Jesus fez aos apóstolos. Mas eu quero destacar no capítulo 4 do livro de Mateus, quando ele sai de Nazaré, sai da Galiléia e vai para Cafarnaum. Lá ele encontra os seus apóstolos, os seus discípulos, e ele faz a escolha dos 12 apóstolos. Ele traz uma palavra-chave quando chama os seus apóstolos. A palavra-chave é segue-me. Nesta manhã, ele também está dizendo para nós essa palavra-chave. Segue-me. Segue-me, minha serva. Segue, minha discípula. Apóstolo, esse termo nós não queremos, ele não cabe a nós. Nós somos discípulos do nosso mestre. E o convite que ele fez aos 12 discípulos que se tornaram apóstolos, que nós veremos no vídeo logo a seguir do nosso estudo. Esse convite está sendo feito para nós nesta manhã, para que possamos nos preparar para exercermos o nosso ministério cristão, a exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, cumprindo as ordens do nosso Deus. E assim, vamos resumir o que aprendemos hoje. A exemplo de Jesus, nós aprendemos que precisamos nos preparar para exercermos nosso ministério
cristão. Como? Seguindo as ordens do Pai. Jesus se submeteu ao batismo porque ele sabia que aquilo era e seria uma ordenança do Pai. Então, desde já, ele queria deixar o seu exemplo de seguidor das ordens do Pai. Um outro exemplo que Jesus nos deixa é que devemos nos preparar com o poder da palavra e da oração para vencermos as provas que sempre existirão diante de nós no exercício do nosso ministério cristão. E a terceira e última lição que aprenderemos hoje, e as irmãs vão ver isso no vídeo que nós vamos assistir logo depois do nosso estudo, o momento bonito em que Jesus chamou os seus apóstolos, que nós também devemos atender o chamado do Mestre, para onde quer que ele nos chamar ou nos mandar ir. Nós precisamos atender o chamado, pois o sucesso do nosso ministério cristão está intimamente ligado com o fato de estarmos fazendo a obra que Deus nos chamou para fazer. Assim, querida amiga, querida irmã, estou aqui passando no finalzinho do nosso estudo para deixar um beijinho, um abraço, uma palavra de consolo e conforto da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para as irmãs que estão passando por momentos difíceis, todas nós estamos, para as irmãs que estão enfermas ou com parentes enfermos, que sofreram perdas, vamos continuar nos apoiando em oração. E vamos assistir, logo agora após o nosso estudo, no nosso grupo do WhatsApp, o vídeo que mostra como Jesus, de modo tão maravilhoso, escolheu os seus apóstolos. Vamos nos colocar nas mãos do nosso Deus, para que Ele nos escolha para fazermos a sua obra e nos preparemos, queridas, para o exercício do nosso ministério, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo, queridas!